boa tarde, que bom ver vocês de novo aqui, né? Para a gente estudar mais uma mulher. O Senhor tem tratado com o nosso coração através dessas mulheres, na verdade, e isso tem trazido frutos no nosso meio, e nós louvamos ao Senhor por isso. E pedimos que Ele nos ajude hoje com mais esse estudo, né? Que Ele traga da sua porção ao nosso coração, de cada uma, na medida que cada uma tiver para receber hoje, e o nome dele seja glorificado. Vamos fazer uma oração e nós vamos fazer a leitura das passagens, tá? Eu já passo para vocês para a gente acompanhar na nossa vida, tá bom? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa tarde que o Senhor reservou para nós. Obrigada porque o Senhor é conosco, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias e o Senhor está aqui. Pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e que a Tua palavra, que for revelada hoje aos nossos corações, se torne vida dentro de nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir lá Mateus 20. Nós vamos ver do 20 ao 28, tá? São as passagens que serão estudadas no dia de hoje, né? Você vai olhar o número que é também não fácil. Se você olhar o número de Mateus, aqui, procura aqui. Mateus 20 até o 28. Vamos lá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Desculpa, Elô, pera um pouquinho, vou fazer uma coisa aqui. Nem eu estou achando uma dela, tá meio... Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora vamos lá para Marcos 10. 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meninas, rapidinho aqui,
é o seguinte. Como vocês perceberam, esses trechos que foram lidos, eles não falam claramente que a mãe dos filhos de Zebedeu era Salomé. O que acontece então? Da onde que nós tiramos isso? Os irmãos teólogos, que são a base do nosso estudo, eles colocam os outros textos paralelos a esse que citam. Os textos são, vocês vão receber isso no estudo, tá? Depois. Mateus 27, o de Marcos 15 e o de Mateus 16. Se você colocar lado a lado, você vai ter Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, em outras assim. Não, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor, Salomé ou a mãe dos filhos de Zebedeu. Depois você tem Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Maria mãe de um outro, José e Salomé. E no outro você tem Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E com esses que foram lidos, eles, pelo padrão que é usado para estudo e para basear outras evidências na palavra, eles concluem isso praticamente unanimemente. Então a gente teve cuidado de verificar para ninguém achar que elas concluíram as 5 ali que era Salomé. Então não é uma coisa que é entendida. Ao passo que a gente já teve alguns entendimentos que, procurando, nós vimos que não eram, porque esses mesmos irmãos, comentaristas, teólogos, mostravam pelo padrão que não era. Então isso aqui é um entendimento já de muito tempo, tá? Para vocês terem confiança no que a gente vai passar para vocês. Então, agora partindo do entendimento que essa mãe dos filhos de Zebedeu, que aparece nos textos, é a Salomé. Nós vamos dar início ao nosso estudo. E qual que era o contexto aí? Qual que era o contexto dessa passagem? O que estava acontecendo neste momento? Se a gente olhar um pouquinho antes desses versículos que a Elo acabou de ler, Jesus estava subindo, ele já estava no final do seu ministério, e Jesus estava subindo a Jerusalém corajosamente, indo em direção à sua morte de cruz. E a gente tem um contraponto. Enquanto Jesus ia com toda a coragem, sabendo para onde ele estava indo, que era uma morte de cruz, os discípulos estavam cheios de temor. Eles não estavam entendendo, eles estavam confusos. E Jesus subia para dar a sua vida. E os discípulos, eles subiam com intenções egoístas e alguns questionamentos do que estava acontecendo. Sendo que aqui no capítulo 19 e no 20 de Mateus, era a terceira vez que Jesus falava da sua morte e ressurreição. Então, assim, eles já estavam familiarizados com esse assunto. E esses discípulos já caminhavam há algum tempo com Jesus, eles já tinham visto muitos milagres acontecerem. Inclusive, várias coisas que Jesus havia feito que não foram registradas na Bíblia, como diz em João 21, 25. Que fala lá que Jesus fez muitas outras coisas. Então, assim, imagina um tanto de coisas, né? A Bíblia já é recheada de milagres. E o que a gente pode aprender com essa passagem que a Elo trouxe aqui, que a Elo leu? Você sabia, eu vou começar com uma pergunta, eu gosto de fazer perguntas e eu vou fazer várias hoje. Você sabia que os nossos pedidos revelam muito quem nós somos? E a respeito das pessoas que estão ao nosso redor? Revelam o nosso caráter, revelam nossos valores, nossos ideais, revelam como enxergamos a vida. Os nossos pedidos revelam sobre a nossa vida com Deus, sobre quais são as nossas prioridades. E quem eram estes aqui que estavam fazendo o pedido a Jesus? Então, a primeira que eu vou falar é a de Salomé. Ela era a esposa de Zebedeu, tinha 2 filhos. Se vocês prestarem atenção ali, quem eram estes filhos? Tiago e João, dois dos discípulos. O nome de Salomé no aramaico, eu não sei se eu vou pronunciar certo, Shalom Zion, que significa a paz de Sião, e no hebraico tem relação com a palavra Shalom, que significa paz. Então, o nome de Salomé é atribuído como pacífica, repleta ou aquela que traz a paz. Salomé é mencionada na Bíblia como uma das mulheres que
participou ali da crucificação de Jesus, como a Larissa trouxe, mencionou as referências. Junto ao lado de Maria Madalena, que nós já estudamos, Maria, mãe de Jesus, também já estudamos. Eu acrescentei aqui Suzana e Joana, que nós estudamos recentemente. Então, mais uma aqui, a Salomé. E quem eram Tiago e João? Antes deles serem chamados por Jesus, eles eram pescadores de profissão. E Tiago sempre é mencionado nas Escrituras como em companhia de Pedro e João. Pedro, Tiago e João. Então, ele sempre aparece nas Escrituras mais ou menos nessa ordem. Ele estava presente nas ocasiões mais importantes do ministério de Jesus. E ele foi o primeiro apóstolo, só para a gente, por curiosidade, ele foi o primeiro apóstolo a sofrer por martírio. Ele foi executado à espada por ordem do Herodes Agripa I. E João? Todos nós lembramos. João, o discípulo amado. Ele era o discípulo mais jovem. Então, ele escreveu vários livros do Novo Testamento. Ele era conhecido como discípulo amado, que eu já mencionei. Foi o único que acompanhou Jesus até a sua morte. E ele foi. E João tinha mais de 90 anos quando estava encarcerado na ilha de Patmos. Então, quem é essa família que o texto revela? Eu achei tão interessante e eu acho que aqui já é um momento para a gente pensar, fazer um paralelo com a nossa família. Nós estamos falando de uma família que amava o Senhor, seguia Jesus, era dedicado na obra. O maior objetivo dessa mãe, Salomé, com certeza era levar os filhos até Cristo. E a sua influência, a sua dedicação ficou evidente na vida deles, dos filhos. Então, nós vemos o testemunho que eles deram ao longo da vida. E como o nosso encontro tem como objetivo neste momento, neste ano, de estudar mulheres, nós vamos focar nessa mãe. Mas olha o contexto, que lindo, e aqui a gente já vê até um testemunho na vida dos filhos. O texto apresenta ambições, desejos e um pedido egoísta feito a Jesus pelos três personagens, Salomé, Tiago e João. Então, por isso que eu salientei aqui. É uma família que amava o Senhor, mas é uma família, são pessoas que fizeram, mesmo amando o Senhor, fizeram um pedido egoísta. Por que isso? Volta lá os olhos para Mateus 20:20. Como que começa? A mãe, como que eu sei que os três personagens tinham essa mesma ambição? A mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, certo? Em Mateus 20:20. Quando eu vou para Marcos 10, 34 e 35, fala, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se deles. Marcos não registra a mãe junto, mas Mateus registra a mãe com os seus filhos. Então, portanto, os três tinham esse mesmo desejo, que Tiago se assentasse à direita, ou vice-versa, né? Que um se assentasse à direita e o outro à esquerda. Muito provavelmente, por que eles almejavam esses lugares esses lugares direita e esquerda? Vocês estão em Mateus aí? Volta um pouquinho então no capítulo 19, no versículo 27 a 28. Pedro, sempre fazendo algumas perguntas interessantes, ele vai fazer. Pedro perguntou, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Em algumas versões, eu acho que na da Isabela. Filha, como está o seu 27? Você pode ler, por favor? Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Qual será a nossa recompensa? Afinal de contas, Senhor, nós deixamos tudo para trás. Qual será a nossa recompensa? E o 28, o que Jesus respondeu? Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, muito provavelmente eles almejavam esses lugares porque Jesus havia dito que eles sentariam em 12 tronos. E eles creram nessa palavra do
Senhor, eu também creria facilmente. Opa, sentar em 12 tronos, eu ia crer facinho. Facilmente eles creram, mas por outro lado, eles tiveram muita dificuldade de compreender sobre a morte e ressurreição de Jesus. E a prova disso está em Marcos 16, a gente não precisa abrir, 16, 14, que fala que Jesus censurou os discípulos pela dureza de coração e pela incredulidade, porque não deram crédito mesmo depois da ressurreição. Então, apesar deles terem visto tudo acontecer, apesar deles participarem de perto de tudo, eles tinham dificuldade de entender o objetivo e a visão celestial de tudo que estava acontecendo. E eles tinham uma ambição. Opa, 12 tronos. Olha só, qual que é o primeiro aprendizado? É muito fácil nós crermos naquilo que convém crer, naquilo que vem de acordo com o meu interesse. É um cuidado que nós devemos ter. Esse pedido feito a Jesus revelou orgulho, vaidade e desejo de superioridade. Por quê, gente? Eram 12 lugares. Todos eles queriam um lugar. Mas eles não queriam um lugar lá no último lá, daquele lá. Qual que eles estavam pedindo? Um à direita e um à esquerda. E eles não estavam fazendo esse pedido, ainda mais depois que a gente leu a pergunta de Pedro, leva a entender que esse pedido não era para ficar, eu quero ficar perto do meu amado, eu quero aprender mais dele, eu quero ficar aqui porque eu quero ouvir mais. Não era isso. Qual é a recompensa? Opa, eu quero um lugar de destaque. Eu quero o melhor lugar. Era isso. E daí, o amor não era a motivação do coração deles. Era a primazia, um lugar de destaque. E eles queriam os melhores lugares. Então, eles foram enfáticos. Eles já sabiam que eles não iam sentar. Isso já bastava. Não. Eles queriam a direita e a esquerda. Volte os olhos ali no versículo 20. Tem uma coisa preciosa. Fala dessa mãe, da Salomé. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu um favor. Eu lembrei muito daquele versículo que a gente estudou anos atrás, o Hebreus, que todo mundo tinha que decorar. E eu não decorei. Mas é isso. Porque é se achegando confiadamente diante do trono. E daí, por quê? Por que ela adorou? Por que ela teve essa atitude? Porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Afinal de contas, ela acompanhava os passos de Jesus. Aquelas mulheres acompanhavam, elas sabiam, elas não estavam seguindo qualquer um. E ela teve ela sabia mais uma coisa, que ela podia chegar diante dele, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Nós já estudamos isso em diversas mulheres. E ela se prostra e o adora na frente dos filhos. Aqui fala, né, que ela e os filhos, ela se prostrou e adorou na frente dos filhos. Salomé, como a maioria das mães aqui, eu vou falar todas as mães, era uma mãe intercessora. Era uma mãe que tinha um cuidado, um zelo pelos seus filhos. Ela se preocupava e se preocupava com o testemunho. E nessa passagem a gente tem 2 aprendizados aqui. Podem ter mais, depois vocês compartilham comigo na hora de testemunho. Mas para mim 2 coisas chamaram a atenção. Quando formos orar, devemos nos achegar em adoração, em gratidão. E se possível, nossos filhos, para as mães aqui, e para vocês, filhas, os seus amigos, ou todos que estiverem ao seu redor, precisam ver essa atitude, é um testemunho de fé. Então, nós, filhas de Deus, nós não vamos nos portar só pede. Nós nos chegamos em adoração, adorando aquele que nós sabemos quem Ele é. E o outro aprendizado é que quando oramos ou pedimos alguma coisa, aqui vamos dividir em 3. Primeiro, precisamos saber a quem pedimos. A quem que eu vou pedir? A quem que eu vou abrir meu coração? Segundo lugar, o que pedimos? E o terceiro, porém mais difícil, entender que a resposta pode contrariar a minha vontade. Então, Salomé ela foi muito verdadeira, genuína com o desejo do coração dela. Ela foi porque ela sabia quem ela estava pedindo.
ela pediu, não sabia exatamente o que estava pedindo, ela precisava saber o que ia pedir, ela não sabia, nós vamos ver agora, e ela teve que aprender a entender o não de Deus, porque ela não teve todas as respostas exatamente como ela imaginou. E daí, voltando ali no versículo 21, Jesus faz uma pergunta: o que queres? O que queres? Que delícia! Podemos chegar a Jesus confiadamente, como diz em Hebreus, e abrir nossos corações e derramar diante dele todos os nossos anseios. É muito gostoso saber que nós podemos, mesmo que a gente peça errado. Ele é muito misericordioso, nós já sabemos disso. Mas nós podemos, nós temos acesso. E um aprendizado aqui no versículo 21, Jesus tem interesse no seu assunto. Qual é o assunto que está aí no seu coração? Que tem afligido a sua alma? Qual é o assunto? Jesus tem interesse. É para Ele que nós temos que nos dirigir e abrir o nosso coração. E Salomé fez o seu pedido egoísta, muito ambicioso, sem pensar exatamente o que significava. Ela não sabia exatamente o que significava. E também ela não pensou qual seria a repercussão desse pedido, como que os outros ao redor iam reagir. Afinal de contas, ela não estava sozinha. Os discípulos andavam juntos, os outros discípulos, os 10, estavam ali. E ela e seus filhos buscavam um lugar de honra, holofotes, trono e grandeza na glória. Nós, muitas vezes, não desejamos isso? Será que os nossos pedidos, algumas vezes, não são ao Senhor exatamente isso? Senhor, me dá esse cargo. Senhor, levanta o meu filho. Senhor, aprova, no meu caso, aprova meu filho no teste. Senhor, ajuda a minha filha, ou me ajuda. Quantos são os nossos desejos? E no versículo 22, Jesus começa a responder. E Jesus adverte dizendo: vocês não sabem o que pedem. O que pedem? Podeis beber o cálice que eu estou bebendo? O que seria esse cálice? Vocês podem passar pelo sofrimento que eu estou passando e que eu ainda vou passar? Qual que era o sofrimento? Morte de cruz. Vocês podem? E olha a resposta deles, que ingênua, gente. Sem titubear, o que eles responderam? Sim, podemos. E quantas vezes o Senhor vira pra gente e pergunta: Carol, você tem certeza que está pedindo? Sim, lógico que eu tenho. E eles estavam dispostos a passar por qualquer. Esse sim, podemos? Sim, Senhor, eu estou disposto. Nós estamos dispostos a passar por qualquer coisa para estar à sua direita e à sua esquerda. Nós estamos dispostos. Senhor, o Senhor é muito misericordioso. Quantas vezes eu também respondo assim. E aqui tem um aprendizado. Alguns dos nossos pedidos, eles precisam ser corrigidos, eliminados dos nossos corações e não encorajados. Faz sentido? Jesus fez isso com eles, mas ele também faz isso com a gente. Sabe aquele silêncio? O silêncio de Deus? Pode ser uma correção de um pedido errado. Ou primeiro, calma filho, estou te preparando. Depois, deixa mais pra frente que agora não dá. Mas sabe a que Jesus respondeu? A gente já leu. Mas o Senhor não pode dar tudo aquilo que a gente pede. Nós não temos condições nem espiritual, nem emocional e nem física para isso. E isso é amor, é proteção e é visão do reino celestial. Então, nós precisamos entender que, por isso que eu chamei a atenção ali na frente, ali atrás. O terceiro lugar, precisamos entender que a resposta pode contrariar a nossa vontade. E uma resposta diferente daquilo que nós desejávamos ouvir é amor, é proteção e é visão do reino celestial. E outro aprendizado aqui. O que temos orado? O que temos pedido ao Senhor? Para que os nossos filhos ou nós mesmas ocupem cargos e lugares de destaque na sociedade?
ou para que nossos filhos tenham um coração piedoso, que vivam por meio dele, por ele e para ele. Esse deve ser o nosso padrão. Senhor, não quero nada que não seja pelo Senhor, por meio de Jesus e para o Senhor. Cuidado para não ter uma visão inflada sobre o seu filho ou sobre você mesmo. Eu mereço. Afinal de contas, Jesus falou que eu sou o amado, o discípulo amado. Eu não sei se ele falou isso. Eu não sei, mas eu estou aqui deduzindo que ele pode ter pensado isso e por isso ele foi pedir um lugar. E nós podemos. Nós podemos. Eu até fiquei pensando quando vem um irmão pregar. E ele é bem conhecido. Ele fala coisas que encantam os nossos olhos. Eu não vou nem citar nome. Cada um tem os irmãos aí, já sabe. Qual é o irmão que você gosta de ouvir? Aquela pregação que vem direto ao seu coração. A gente pode se achar na liberdade. Eu quero que esse irmão, eu quero grudar nesse irmão, então eu quero ir no almoço, eu quero sentar mais perto, eu quero ficar ali colado. E isso, nossa, eu sou muito amiga dele. E às vezes a gente nem conhece, só ouve. Então, qualquer coisa. Vamos falar para as filhas. Às vezes a professora chama. Você vai ser minha ajudante hoje na escola. Cuidado, isso pode inflar o seu coração. Cuidado. Olhe para seu filho ou para você mesma da maneira que Deus deseja que você olhe. Como o Senhor me vê? Essa é a pergunta. Como o Senhor deseja que eu me porte? E é na perspectiva do reino. Não ame o seu filho ou a você mesmo mais do que o próprio Deus. E é engraçado que eu estava estudando sobre isso e daí eu fui rodar no Instagram, apareceu um post: ame a si mesmo mais do que qualquer coisa. Então, tenha amor próprio. Aqui não está falando que a gente não deve se amar, mas existe uma ordem. Um bom exemplo de amor equilibrado é o de Abraão. Abraão, o que ele fez com seu filho Isaac? Quando o Senhor pediu para provar o coração dele, prontamente o entregou. E ame ao Senhor mais do que os seus filhos, mais do que você mesmo. E Deus vai te ensinar a amar seu filho ou a você mesma de uma maneira adequada e equilibrada. Então esse é o padrão. Primeiro ame ao Senhor. E depois o amor próprio vai ser de uma maneira equilibrada, o amor pelos outros de uma maneira equilibrada. Voltando os olhos para o versículo 23, Jesus responde o pedido dizendo que sim, vocês vão beberiam do cálice, mas assentar à direita e à esquerda competia a Deus e não a ele. Realmente, gente, eles não sabiam o que estavam pedindo. Visavam apenas os lugares de destaque. Tiago e João disseram que eles iam sofrer tudo. Sim, nós podemos sofrer tudo, mas mais pra frente, vocês não precisam abrir, mas em Mateus 26, 36 a 40, gente, o relato é tão interessante que eu vou ler aqui para vocês. Jesus sobe no Getsemane. E daí ele fala assim, em seguida, Mateus 26, de 36 a 40. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo quem? A Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, os próprios, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice ou esse sofrimento. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E olha o 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem numa hora pudestes vós vigiar comigo? Então, gente, um pouquinho antes, Senhor, nós podemos sofrer tudo, beber desse cálice. E que sofrimento é esse? Dormir? Dormir é sofrer por Jesus?
Só que a Bíblia fala que mais pra frente, Tiago foi martirizado por causa de Jesus. E João ficou preso na ilha de Patmos. Então, não sabemos se a oração de Salomé foi respondida quanto ao lugar que eles vão se assentar. Mas a resposta de Jesus foi ensinar essa mãe a preparar seus filhos na perspectiva do reino. E qual que é esse preparo, gente? Crer, suportar, permanecer e enfrentar tudo e a todos por amor de Jesus. Então, Jesus, ele respondeu, ela fez uma pergunta e ele falou, vocês estão dispostos a beber o cálice? Sim, podemos. Então esse é o cálice que vocês vão beber. Agora, assentar-se é com Deus, meu Pai. E nós ainda não sabemos. Daí a Isabela até virou para mim e falou assim, quando chegar lá no céu, eu vou querer saber quem que está lá, né? Quem que está do lado de Jesus. É uma curiosidade realmente. E então, o aprendizado. Precisamos preparar nossos filhos, mas precisamos preparar também os nossos corações, cada uma de nós, inclusive as nossas filhas. Precisamos estar com o coração preparado, porque nós vamos sofrer. E o sofrimento não é pouco, é bastante. Nossos jovens, nossas filhas que estão aqui, elas estão sendo assoladas na escola. Não estão? As meninas estão. Até as pequenininhas já começaram a enfrentar dificuldades. Nossos jovens pagam um alto preço para defender a fé, para permanecer firme, crendo e defendendo que foi Deus quem criou todas as coisas, que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Eles serão zombados, nossos filhos serão zombados, rejeitados, sofrerão bullying, mas devem permanecer firmes. E esse permanecer firme é para as filhas, mas é para as mães, é para cada um de nós. E daí, nos versículos 24 a 28, onde vai encerrando a nossa leitura, a reação dos outros discípulos foi de indignação. E essa palavra aqui, gente, indignação, não é qualquer palavra. O que significa indignação? É um sentimento que nos leva a estar extremamente insatisfeito e revoltado com alguma coisa. Eu estou indignada, estou irada. Não é um pequeno desconforto, é algo revoltante ao coração. Essa revolta, e por que esses discípulos ficaram revoltados? Os outros 10. Olha só que lindo. Lindo não, mas que interessante. Essa revolta não foi motivada por uma santa, entre aspas, uma santa humildade que havia nos corações dos 10 discípulos, mas sim existia em seus corações os mesmos sentimentos de Tiago e João. Eles ficaram indignados porque eles só não pediram, mas eles queriam estar à direita, estavam com a mesma expectativa. Existiam em seus corações os mesmos sentimentos de orgulho, de vaidade, de desejo de preeminência, um lugar de destaque. Eles se sentiram traídos. Já se sentiu assim? Traídos, desrespeitados, porque na verdade eles desejavam as mesmas coisas, porque também não eram humildes. Olha só que interessante, uma pessoa verdadeiramente humilde nunca se indignaria com a possibilidade do destaque do outro. Uma pessoa humilde no seu coração não se indigna com a superioridade do outro. Por quê? Porque ela demonstra misericórdia. Jesus, nosso padrão, nosso exemplo de humildade, o que ele fez com a indignação de todo mundo? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E esse é o padrão, de misericórdia. Então, se os outros 10 virassem e falassem assim, gente, que pedido é esse? Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que eles estão pedindo. Aí demonstraria uma humildade, mas a Bíblia deixa bem claro. Eles ficaram indignados, revoltados, com muito desconforto. E qual é o aprendizado para a gente? Será que temos agido com humildade ou indignação diante das situações que estão à nossa volta? Qual é a sua primeira reação? Deus usa os nossos erros e os nossos equívocos para nos ensinar como proceder. O reino de Deus não é
como governo, os governos deste mundo. O versículo termina, né? A passagem termina. Não podemos trazer métodos, valores e costumes e também as estruturas sistêmicas para o reino de Deus. Não tem, não vai encaixar. Não é assim. Para o mundo, os mais importantes são quem? Aqueles que estão nos lugares de destaque, os que têm poder, os que têm privilégios, os que dominam, que são líderes sobre os outros. Esses são os melhores para o mundo. Mas no reino de Deus é medido de forma diferente. O versículo 26 fala ao contrário, totalmente diferente. As pessoas importantes para o reino de Deus são aquelas que estão à disposição do outro, para servirem de acordo com a vontade de Deus, em amor, em resgate, ao invés de serem servidas. Então, daí Jesus termina: Salomé, Tiago e João, vocês não sabem o que querem. Então, o cálice, vocês vão beber. O assentar, nós vamos ver depois, né? Quando a gente chegar na glória, que cabe ao Pai. Mas, qual é o ensino que eu tenho para vocês, Salomé e Tiago e João? Que não é para olhar, e para os outros 10 discípulos, que foram inclusos aqui, eles se revoltaram. Então, Jesus acaba ensinando ali todo mundo. Não comece a buscar holofote, padrões que o mundo fala que é valoroso. Não é aqui, não é desse jeito. No reino de Deus não é assim. É servir ao outro de acordo com a minha vontade, da maneira que eu estou determinando. E para a gente acabar, vamos recapitular alguns pontos importantes que foram falados aqui. Nossos pedidos dizem quem nós somos. Não importa quão maduras sejamos na fé e quantas experiências já tivemos com Jesus, porque eles já tinham tido várias, mas sempre existem valores, princípios sobre o reino de Deus que nós precisamos aprender. É muito fácil crermos naquilo que convém da palavra de Deus e é muito difícil crermos naquilo que é conflitante com o que desejamos. Nós resistimos. Muitas vezes nós queremos o melhor para nós e para os nossos filhos porque não estamos dispostas a dar o melhor para os outros. Eu até fiquei pensando alguns exemplos disso. É fácil dar o melhor presente para o outro ao invés de dar a mim mesmo ou para o meu filho? É fácil dar o melhor pedaço do bolo para o outro ao invés de colocar no meu prato? É fácil dar o melhor lugar, um lugar de destaque para o outro ao invés de dar para o meu filho ou me sentar nele? Não é fácil. Se nós tivermos uma visão distorcida a respeito do reino de Deus, mesmo estando aqui no Bible Journey, mesmo estando na reunião da igreja, mesmo lendo a palavra, se os nossos olhos não forem ajustados, nós estaremos nesses ambientes, mas estaremos servindo ao mundo. Isso é muito sério. Não tem como eu trazer o padrão do mundo e encaixar aqui. Aqui o padrão é outro, é uma visão celestial. É muito fácil se indignar com o erro do outro, quando esse erro também é o nosso. Muitos pecados e conflitos seriam evitados se entendêssemos que no mundo e no reino de Deus as coisas seguem por óticas diferentes e os nossos olhos precisam ser ajustados com a visão do Senhor. E terminando, devemos amar ao Senhor acima de qualquer coisa, incluindo filhos e a nós mesmas. E devemos preparar os nossos filhos na perspectiva do reino. Qual que é a perspectiva do reino? Crer, suportar, permanecer e enfrentar tudo por amor de Jesus. Que essa seja a pauta do nosso coração. Amém?